amém? Meus irmãos, hoje foi um dia bem atípico para mim. Coisa de vida de pastor, né? Comecei o dia no velório, terminei o dia, ou antes de vir para o culto, num chá de revelação. Vê? Que negócio! Eu digo, meu Deus, nunca, nem na minha vida inteira eu imaginei que aconteceria isso tão rotineiramente. E quando eu estava no velório hoje, o Senhor falou ao meu coração. E essa semana foi velório, foi chá revelação, foi culto em ação, foi tanta coisa. E interessante que em cada situação Deus fala conosco. Diga assim comigo: Deus fala comigo em qualquer lugar. Deus fala, o negócio é, você está ligado, Deus está ligado no que Ele está falando. Esse é o problema, né? E essa semana, por muitas vezes, em vários ambientes, o Senhor falou comigo em Filipenses capítulo 1. Eu quero que você abra aí em Filipenses capítulo 1. Eu nem preparei sermão hoje, eu vou falar só o que Deus falou no meu coração durante esses dias aqui. Filipenses capítulo 1. E deixa eu deixar a dica para você. Muitas vezes nós damos a oportunidade ao pessoal para fazer a gotinha, e o cara fica, eu vou dizer o quê? Diga o que Deus está falando com você. Comunica com a igreja a palavra que Deus tem revelado a você, na sua vida e no seu dia a dia, meu amém? Filipenses capítulo 1, versículo 6, um único versículo. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e já? Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Glória a Deus. A boa notícia é que Jesus está voltando. Amém ou não amém? Meus amados, esse texto foi escrito por Paulo, mas na verdade foi trazido por revelação pelo Espírito Santo a Paulo, como uma carta aos filipenses. É bom nivelar o nível de conhecimento da igreja. Alguns têm mais tempo na fé, outros são neófitos na fé. A palavra neófito é novo na fé. E quando você vê na Bíblia Coríntios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Gálatas, cada uma dessas cartas aqui é uma carta que foi direcionada a uma igreja. Por exemplo, se hoje estivesse sendo escrito e Paulo estivesse em Recife, o nome da carta que eu estaria lendo para a igreja nessa noite seria a carta do apóstolo Paulo aos vitorienses. Se ele estivesse aqui, estivesse mandado para Recife, seria a carta de Paulo aos Recife. Então Paulo estava preso e ele mandou uma carta para os Filipos, ou seja, para o povo que estava na cidade de Filipe. Deu para entender, amém ou não amém? Muita gente tem muito tempo de igreja e não entende e acha que é uma pessoa, Filipe, e botei o nome da minha filha Filipe, por quê? Por causa da carta dos Filipenses. Nada a ver, era melhor que fosse com o apóstolo Filipe. Amém ou não amém? Então, é importante entender o contexto. Essa carta aqui, por exemplo, de Filipenses, é conhecida como a carta da alegria, mas o caba estava preso. O caba estava sofrendo. A primeira coisa que me vem à mente, a diferença em alegria e felicidade. Diga assim: alegria e felicidade. Nada a ver. Diga, nada a ver. Nada a ver. Como assim, pastor? Se é. Porque é possível você estar passando por momento de infelicidade, mas ser uma pessoa abundantemente alegre por causa da presença do Espírito Santo em você. Amém ou não amém? O apóstolo Paulo tinha apanhado, estava preso, estava naquela situação, porém, alegre. Ele, em vários momentos, ele vai dizer: alegre-se. Outra vez eu vos digo: alegre-se, alegrar. Sim, mas você pode dizer também, Paulo, se alegrar porque tu também vive lá em cima. Não, eu estou preso, apanhei ontem. Eu disse: eita, não posso nem dizer isso, né, Paulo? Então muitas coisas são diferentes. Por exemplo, eu tenho estudado muito sobre jejum, e eu percebo que a bronca do jejum na maioria das vezes é:
confundir fome com vontade de comer. Sabia disso? Muitos de nós estamos com vontade de comer e dizemos, estou com fome. E não é. Então, trazendo para a palavra de Deus, o texto que nós lemos agora é um texto que diz, eu tenho certeza, diga assim, certeza. Irmão, certeza é algo que não se pode aplicar em todo e qualquer contexto. O apóstolo Paulo, ele estava falando de alguém que ele viu pessoalmente, que foi revelado a ele, que transformou a sua vida. Ele era perseguidor de Cristo. O apóstolo Paulo, para você que talvez não saiba, ele segurou as roupas, as vestes daqueles que mataram Estevão. Ele era assassino. O apóstolo Paulo pegou autorização para matar cristãos, saía bufando, ele e os outros judeus, para matar cristãos, a perseguir cristãos, ao ponto de chegar na estrada de Damasco, e lá o próprio Jesus aparecer para ele, a luz brilhou, Paulo caiu, quando Paulo caiu, já caiu cego, e ele disse, quem és? E Jesus disse, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Outra questão muito importante de nós sabermos do contexto é que Paulo nunca mudou de nome. Amém ou não amém? Paulo é Paulo e Saulo continua sendo Saulo. Como assim? Paulo tinha duas cidadanias. Ele era cidadão romano e também hebreu ou judeu. Cidadania romana, ele tinha o nome Paulo, que é o nome romano. Cidadania judaica ou hebraica, ele tinha o nome Saulo, que vem da raiz Saul, o mesmo nome de Saul, do rei Saul. Então ele não mudou de nome, ele passou a ser chamado pelo nome Paulo, até porque ele é considerado o apóstolo dos gentios, ou seja, o único apóstolo que foi dedicado a sua vida a pregar para aqueles que não eram judeus. Por isso, também faz sentido utilizar o nome Paulo. Sendo assim, depois de trazer uma breve introdução sobre o livro, ou quem escreveu Filipenses, eu quero trazer para vocês um pouco de conversa sobre a obra de Deus em nós. Ter certeza, nós só conseguimos ter certeza daquilo que nos dá confiança. Já viu que os relacionamentos de hoje já começam pensando em acabar? Se der errado, eu separo. Ou seja, já deu errado. Amém ou não amém? Porque qualquer relacionamento conjugal falando, amoroso, que se começa pensando, se der errado a gente acaba, a certeza vai dar errado. Porque não foi assim no começo. A Bíblia diz que Jesus falou, deixará o varão, pai e mãe, uniciar a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E acabou-se, e até a morte separar. Não tem mais mudança. Então certeza, eu tenho certeza, Paulo estava dizendo, eu tenho a convicção, aquilo, e a palavra certeza, nesse contexto aqui no original, vai de profundidade, vai de base, vai de sustento, é aquilo que segura com firmeza uma edificação. Ele está dizendo, a minha base é forte, aquilo que sustenta o que eu creio, não é palavra humana, aquilo que sustenta o que eu estou dizendo a vocês, filipenses, é a experiência que eu tive com Deus, que é profunda, de alguém que em situação alguma me abandonou. Então, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra, eu tenho 13 anos de casado, só vim ter a experiência de ir para minha casa há 5 anos atrás, quase 5 anos. E de lá, e assim, a minha experiência foi de ter a casa
que era inabitável, e eu fazer um pelo menos. Alguém sabe o que é um pelo menos aqui na casa? Um pelo menos? Eu fazer um pelo menos e entrar na casa e ter aquela sensação de dizer assim: eu não pago mais aluguel, pronto. Mas também, e comecei lá atrás uma obra, pasme, até hoje eu não terminei. Ora ela volta, ora ela continua, ela para, ora ela continua, ela para, ela continua, ela para. Alguém aqui já começou alguma obra em casa, alguma reforma em casa? Levanta a mão para eu ver quem começou alguma reforma em casa. Coisa maravilhosa é se relacionar nessa situação com pedreiro. Pedreiro, encanador, eletricista são usados por Deus para saber se a gente é crente. Amém ou não amém? E você é experimentado na raiz, e o fruto do Espírito Santo ou as obras da carne são manifestas nessas horas. Amém ou não amém, Marcelo? Nessas horas você fica na luta para poder entender. E o texto fala não de nós fazermos uma obra, mas o texto fala que Deus começou uma grande obra ou uma obra em nós. E eu quero começar dizendo a você: você é a terra que Deus resolveu começar uma obra. Amém ou não amém? E essa terra podemos chamar de terreno, porque ninguém começa uma obra numa terra, começa uma obra no terreno. Esse terreno tem uma medida exata. Esse terreno você contrata um arquiteto quando pensa bem, quando você acha que é capaz de tudo, e às vezes é soberbo também. Não, eu sei fazer, faz seu, eu digo que vai ficar bom, depois dá errado e bota a culpa em tudo, menos em você. Uma obra, para ficar bem feita, precisa de um arquiteto, precisa de pedreiro, precisa de um bom acabamento, precisa, antes de tudo, de dinheiro. Amém ou não amém? Porque não dá para chegar para o cabo do armazém e dizer assim: meu irmão, eu te amo e Jesus também, manda 10 cimentos lá para casa. Não dá para fazer isso. É importante ter dinheiro para poder fazer a obra. Só que no meu caso, eu não sei no caso de vocês, eu acho que não, acho que todo mundo começou a obra com dinheiro sobrando na conta e tirou um pouco do dinheiro que tinha e começou a obra. Foi assim? Claro que não. Comigo também não foi diferente. A gente ganha um dinheiro, só compra 10 sacos de cimento, faz isso aqui e falta coisa. A gente sabe que tem realidade e tem realidade. Glória a Deus por isso. Tem gente que pode fazer com tudo já pronto. Glória a Deus por isso. Isso é bom. Convém até que seja assim. Até Jesus deu isso como exemplo e disse que quando fosse fazer uma obra era importante calcular para saber se ia dar para terminar, para depois ninguém estar falando. Amém ou não amém? Para não passar vergonha. Então Deus está dizendo aqui: eu comecei uma obra em você. Só que quem começou a obra na sua casa foi você, na minha casa fui eu. E muitas vezes a gente começa sem saber se vai ter condição para terminar. Puxa de um lado, puxa do outro. Para você que não sabe, eu tenho 2 projetos de arquitetura da minha casa e não apliquei nenhum dos 2, porque o dinheiro não deu para nenhum dos 2. Mas a gente foi morando, foi puxando, foi fazendo. Só que isso fala de nós, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, da nossa incompetência, da nossa inconstância, da nossa vulnerabilidade. Amém ou não amém? Mas quando fala de Deus, o Deus que começou a obra em nós é um Deus que não falta nada, que tem tudo, que conhece o final das coisas antes que comece a fazer a obra. E esse Deus que diz: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminá-la até o dia do Senhor. Ele não fala aqui como, talvez, não. O Espírito Santo, usando Paulo, diz: eu tenho certeza. É dizendo assim: ei, fica tranquilo, não importa qual é a situação que esteja agora, não importa se pareça que está tudo errado, pareça que não vai dar jeito, porque é exatamente como uma obra de casa. Quantas vezes eu olho na minha casa e digo assim: meu Deus do céu, parece que não vai terminar nunca. E eu não sei você, quando você arrasta um móvel que fazia muito tempo que estava lá, naquele lugar, de vez em quando você encontra um bicho. Alguém já arrastou um móvel e encontrou um bicho? Pois é.
Não é nada diferente de nós. Em nossa vida, o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, ao ponto de muitas vezes arrastar algumas coisas do lugar e nós percebermos que tem coisa ruim para ser limpa e para ser tirada da nossa vida ainda. Amém ou não amém? O Espírito Santo, ele vem fazendo a obra em nós e parece-me, eu não sei como é, mas parece-me que ele trabalha em setores por vez. Na maioria das vezes, o Senhor começa a trabalhar na vida de num setor. Ele começa pelo casamento. O casamento está destruído. O casamento não tem mais aquela alegria, não tem mais prazer. Às vezes não tem mais nem fidelidade. Às vezes o casamento não tem mais sentimento. Aí o Espírito Santo vem e escolhe uma das duas terras, começa a operar na esposa ou no marido e começa a mexer. E aí começa a limpar o que estava escondido. E aquela pessoa que está sendo trabalhada pelo obreiro chamado Espírito Santo começa a aceder, começa a modificar, começa a ser transformado exatamente naquilo que Deus tinha projetado no final do projeto. Amém ou não amém? Quantas e quantas vezes Deus começa a operar na família através dos filhos? Foi assim na vida de Marcelo, meu irmão, glória a Deus por isso. Começou através do seu filho João. Quantas vezes Deus começa a trabalhar na vida financeira ou na vida profissional da família? Exatamente como uma construção. Alguns começam a reforma pela cozinha, outros começam a reforma pela sala. O problema é quando eu e você não damos acesso total ao Espírito Santo a trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Mas pastor, Deus é soberano, eu sei que Ele é soberano, ninguém pode impedir a soberania dEle, mas a palavra diz lá em Apocalipse, deixa claro para nós: eis que eu estou à porta e bato. E aquela palavra não foi para o mundo, foi para a igreja. Ele disse à igreja: ei, eu estou aqui na porta, se você abrir eu vou entrar. E essa obra que Deus começou em nós é uma obra que nós não sabemos quando vai terminar, e não precisa se preocupar em saber qual é o dia do fim da obra. O que você precisa saber e crer é que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e vai cumprir até o dia da volta do Senhor. Amém ou não amém? Pastor, mas quer dizer que só vai cumprir quando Jesus voltar? Ou Jesus voltar ou você ir. Das duas uma. Ou quando você morrer, ou quando Jesus voltar. E essa obra que Deus começa a fazer em nós não é obra da carne. Abra aí em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas. Olha que interessante. Diga comigo: ambições egoístas. Deus não tem problema com ambição. Porque ambição não é ruim. Ambição egoísta é ruim. Porque o cara tem a ambição de querer abençoar muita gente. Imagina, de dar o melhor à sua família. Ambição de ganhar muita gente para Jesus. Não pode ser problema, não pode ser ruim um negócio desse. Mas aí egoísta, ou seja, para o seu próprio ventre, só para si. Obras da carne, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desgarradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Irmãos, esse tipo de obra aqui
não tem a ver com Deus, não. Se você é alguém que pratica tudo isso que eu falei aqui, inveja, bebedice, festanças desgarradas, discussão, discórdia, ambição egoísta, prostituição, idolatria, tudo isso, a Bíblia diz, é obra da carne. Diga assim, obra da carne. Diga assim, essa aí eu sei fazer, diga. É ruim, né? Dizer. Essa obra eu e você sabemos fazer. É a obra da carne, não precisa de força. A Bíblia diz que a nossa carne pende para o pecado. Por exemplo, se eu pegar essa garrafa aqui agora, que está pendendo para a direita, se eu soltar, ela vai cair para onde? Para onde? Está vendo? A Bíblia diz que o nosso corpo, a nossa carne, ela pende para o pecado. Sendo assim, existe uma luta da carne contra o espírito. A obra que Deus começou em nós é uma obra movida por fé. É uma obra movida única e exclusivamente pela fé. Abre em João capítulo 6, versículo 29. 6:29. Deixa eu ver se é isso mesmo. Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Diga assim, única obra. Vocês estão dormindo ou estão acordados? Diga assim, única obra. Essa é a única obra que Deus quer de vocês. Qual é? Que creia naquele que Ele enviou. A obra que Deus espera de mim e de você é que nós creiamos em Jesus. O problema é que nós estamos vivendo uma geração que liga a palavra crer com algo místico. Eu creio em Deus. Eu me lembro que o pastor Toninho chegou no presídio uma vez. É Toninho ali atrás, né? É isso? Eu acho que foi ele. Chegou no presídio e perguntou: alguém aqui crê em Deus? Foi assim? Eu creio, eu amo a Deus, um negócio desse. Aí o povo tudinho disse: mentira. Se cresce, não estava aqui. Corajoso foi ele, dentro do presídio. Mas entenda. Por quê? Porque a mentalidade, a visão que nós temos hoje de fé e de crença é algo místico, é algo que está no âmbito místico. E biblicamente falando, fé é como amor. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, se eu não estou enganado, 5:8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos o quê? Deus prova seu amor para conosco. O amor tem que ser provado. Não existe amor de palavras. O amor é pelas obras. Assim, se você for ver, a maior prova de amor revelada está em João 13,16. Deus deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. É uma ação, é uma prova de amor. Deus prova o seu amor dando Jesus por nós. Você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse a expressão amor sem nenhuma conotação sentimental ou mística. Eu sinto amor por você. Você não vai encontrar isso na Bíblia. É por isso que nós também temos uma visão errada sobre a fé. E a fé que a Bíblia revela é uma fé exatamente como o amor. É uma fé que se prova. É uma fé por obras. Assim como o nosso pecado é revelado em obras, como? Obras da carne, tudo aquilo que a gente leu. A fé que Deus espera em nós, e Ele não espera por esperar, Ele espera porque Ele deposita ela em nós, amém ou não amém? Até a fé que nós temos também é depositada por Deus, mas Deus deposita em nós, e nós é que temos que usá-la e praticá-la. Pois o irmão de Jesus, Tiago, disse: a fé sem obra é morta.
E assim como a obra da carne, ela só pode ser conhecida através de manifestação de obras, a fé, assim como o amor, ela é manifestada por obras. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso ser salvo pelas obras? Não. As obras, elas são consequência daquilo que é a fé. As obras, ela é fruto de uma fé verdadeira. Assim como nós lemos Gálatas 5,19, abra em Gálatas 5,22, por favor. Mas o fruto do Espírito, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Volta para o 22. Leia comigo, por favor. Mas o Espírito produz este fruto. Diga assim: amor. Pois é, só isso aqui que o Espírito produz. O Espírito produz um fruto. Você percebe que produz este fruto. Este é no singular. Fruto está no singular. Ou seja, é um único fruto chamado amor. E eu gosto de trazer como símbolo uma laranja cravo, uma mexerica. Lá no Paraná, onde eu morei, é mexerica que chama. Aqui nós chamamos de laranja cravo. E alguns chamam tem aquela laranja pocã, que é a melhor que tem. Você pega uma laranja cravo daquela, você tira a casca e você vê uma única laranja. Mas eu pergunto, essa única laranja tem muitos bagos ou um bago só? Muitos bagos. E você pega essa laranja e abre a boca e soca ela todinha na boca, ou você tira um bago e come de bago em bago? De bago em bago. Assim é a manifestação do fruto do Espírito Santo em nós. Entenda, mas o Espírito produz, diga assim, é o Espírito que produz. Durante muito tempo eu pensava que era eu que produzia, ou era o crente que deveria produzir fruto do Espírito. Mas o que nós sabemos produzir é a obra da carne, porque a Bíblia diz que sem Jesus nada podemos fazer. Amém ou não amém? E esse nada aí eu gosto de entender que é de bom. Mas o fruto do Espírito é o amor. Então você pega aquela laranja cravo, tira um bago, a laranja toda posso entender que é o fruto, que é o amor. Amém ou não amém? Mas o bago é a manifestação de um todo. Cada bago simboliza a manifestação do fruto do Espírito Santo. Alguns de nós precisam manifestar a alegria, irmão. Tem crente, meu irmão, eu vou dizer uma coisa aqui. Tem crente, irmão, que ele já é feio por natureza, mas ele faz questão de ficar mais feio ainda. Não olhe para ele não. Tem crente, irmão, que é muito sério, irmão. E eu sei que aqui não tem, né? Mas eu vi do meio de um povo, que tem crente, muito crente lá. Mas eu vi no meio do povo, James, tu também, que era muito sério, irmão, e às vezes eu estava rindo, e a minha esposa era tão oprimida que ela dizia: amor, para de rir um pouquinho. Eu dizia: tá danado, não posso nem rir. Você tem noção que é isso, irmão? E eu vi crente obreiro dizer assim: um homem de Deus tem que ser sério, o homem de Deus não fica rindo nos quatro cantos não. Eu disse: meu Deus, eu olho para a palavra de Deus e vejo o fruto do Espírito sendo revelado no crente, manifestado, sendo produzido em nós. E a Bíblia diz que é alegria. Provérbio diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Irmão, você pode ser feio, mas se você tiver a alegria do Espírito Santo, você até parece bonitinho. Amém ou não amém? É o que está dizendo. A Bíblia diz: alegrai-vos, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa. Irmão, a alegria do Senhor.
Até Deus é alegre. A Bíblia diz que o reino do céu nem é comida, nem é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus por isso? Então seja alegre, meu filho. Dê lugar na terra. Pare de reclamar. Eu nunca ouvi dizer que reclamar resolve situação de ninguém. O fruto do Espírito, quando começa a manifestar em nós, traz paz. Diga assim, paz. Só que não é a paz daquela que você vê o povo nu, com cartaz branco, dizendo paz, paz. Já viu? Que pega a pombinha não fez nada, passa não sei quantos dias preso, para depois soltar ela voar e dizer paz. Nada a ver. Não é essa paz. A paz que o fruto do Espírito Santo, que o Espírito Santo produz o fruto em nós, é que você e eu, em meio à guerra, em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio a situações adversas, você consegue ter paz dentro de você, a paz que excede todo o entendimento. Amém ou não amém? Irmão, acho que umas 20 vezes já, quando eu falei de paz, eu me lembro do testemunho que eu vou falar agora. E como eu estava essa semana lá eu estava no R5 essa semana. Minha vontade era sair de casa em casa e perguntar quem é irmão João, se alguém conhece irmão João. Porque esse irmão João, eu não sei nem se ele é vivo hoje ainda, mas o testemunho dele me edificou tanto já. Eu me lembro que irmão João um dia chegou, acordou de manhã, foi tomar um banho. Quando saiu do banho, foi escovar os dentes. E eu gosto de dizer que irmão João é crente, mas é gente. E pode ser quem for, bonito ou feio, ninguém sai de casa sem olhar no espelho. Amém ou não amém? Se ele tiver um cabelo só, ele quer pentear aquele cabelo. Irmão João se acorda de manhã, olha no espelho, vai escovar o dente, encontra uma verruga na língua. E quando ele encontra essa verruga na língua, ele sabiamente mostra à esposa, porque é uma das coisas que acontece com muitos maridos: encontra uma coisa errada no corpo, fica calado, em vez de falar logo com a mulher, ou ir logo no médico, esperar agravar a situação. Irmão João mostrou a mulher e disse: meu filho, bora no médico. E foi no médico. Aqui não, porque graças ao bom Deus, nós temos sido bem instruídos a cuidar do corpo, da alma e do espírito. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Mas eu conheço pessoas que não vão em médico porque diz que Jesus é o médico dos médicos. Sabia disso? Aqui em Vitória de Santo Antão tem crente que não faz um exame porque Jesus vai cuidar do sangue dele. Ignorância, não é assim? Irmão João foi ao médico, chegou lá no médico, fez uma biópsia, tirou um pedaço daquela verruga na língua, mandou para fazer o exame. 30 dias depois, o irmão João é chamado no hospital, junto com sua família. E quando ele entra no consultório do médico, a esposa estava lá fora com os filhos. O médico diz a ele, revela a verdade a ele, diz: irmão João, infelizmente você não veio pegar resultado de exame não. A sua esposa está lá fora, ela já sabe, seus filhos também, mas eu pedi para não contar. Ele disse: o que foi, doutor? Ele disse: o senhor veio fazer exame não, o senhor veio fazer uma cirurgia, por isso está de jejum. Ele disse: mas cirurgia de quê? Ele disse: o que tem na sua língua é um câncer. Quem está preparado para o câncer aqui? Eu esperava também isso aí, eu também não estou não. A gente tá preparado. Quem está preparado para uma grande bênção, uma grande vitória? Eu estou. Amém ou não amém? Diga glória a Deus. Sem medo, irmão, a gente é isso aqui mesmo. Amém ou não amém? Aí irmão João disse: um câncer, câncer. Na língua? Na língua. Meu Deus do céu. Irmão João pentecostal, gosta de dar glória a Deus bem alto. O médico disse: infelizmente a cirurgia ela é bem abrasiva, vamos ter que arrancar a sua língua. Disse: mas é um pedacinho. Não, é bem dizer tudo.
Irmão, que notícia, hein? E irmão João disse: doutor, não tem saída não, se tem não. Se a gente não tirar agora, vai pegar tudo aí, o negócio vai ficar ruim. Na linguagem popular. O médico disse: irmão João, vá lá fora se despedir da sua mulher, de seus filhos. Eles já sabem da notícia. Tem 10 minutos para o senhor fazer. Enquanto eu vou preparar a sala, o bloco cirúrgico, para o senhor fazer cirurgia. É muito rápida, a anestesia é local e a cirurgia é muito rápida. Ele disse: ô doutor, já que nunca mais eu vou falar na minha vida, me dê pelo menos 30 minutos em vez de 10 minutos. Aí o médico se compadeceu, foi resolver outras coisas, mandou ele lá para fora falar com a mulher e os filhos. Quando o irmão João sai no corredor, tá a mulher e os filhos dele lá fora, aquele chororô, aquela tristeza na alma. Já fazia dias que eles sabiam, estavam calados. Quando o João saiu e disse: olha, bora parar de chorar, eu só tenho 30 minutos e não vai ser murmurando, não vai ser chorando, vai ser louvando a meu Jesus. Aí deu a mão aos filhos, a mulher começou a louvar o hino. Eu não sei qual foi o hino que ele cantou, talvez: Ele é tudo para mim. Você pode cantar isso? Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele começou a louvar Jesus e puxou um hino, puxou outro hino. Se fosse eu, tinha puxado por toda a minha vida. Os irmãos já sabem, né? Puxei no velório hoje, viu? Foi. E ele começou a louvar, irmão. Passou 10 minutos, passou 20, passou 25. Quando faltava ali o finalzinho do isso foi assim que eu ouvi o testemunho. Quando faltou um pouquinho para terminar aquele tempo assim, ele sentiu aquela presença que quando alguém que ora, quem não ora não sabe o que é isso não, mas quando você está quebrantado de joelhos, chorando, e você percebe aquela presença maravilhosa, você diz assim: eita, ele está aqui. Não tem aquele momento que a gente está adorando, até no culto, diz assim: eita, Jesus está aqui. Amém ou não amém? Alguém sabe o que eu estou dizendo aqui? Naquele momento, aquela presença extraordinária chegou assim nele, aí ele deu um grito: Jesus! Estão querendo arrancar a minha língua, Jesus. Ele começou a orar e disse: Jesus, nunca mais eu vou poder dar glória a Deus, dizer que tu é lindo, Jesus. Nunca mais vou poder dar uma rajada em língua estranha, Jesus. Nunca mais. Mas tem nada não, Jesus. Se arrancar a minha língua, eu vou começar a ficar feito um doido na igreja, batendo palma. E tu vai saber que eu estou lá, glorificando o teu nome, dando glória a Deus com as minhas mãos, Jesus. Jesus, se arrancar as minhas mãos, tem nada não. Eu vou ficar assim, ó, marchando, como se fosse um soldado, dizendo que o Senhor é o general de guerra e eu sou o teu servo, Jesus. Se arrancar minhas pernas, se arrancar minhas mãos, se arrancar o meu corpo, se tirar a minha vida, tem nada não, Jesus. Eu vou aí em cima onde o Senhor está e passarei a eternidade dizendo que tu és santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Terminou aquela adoração, aquela oração, aquela alegria que só o Espírito Santo pode dar, aquela paz. Essa paz que eu estou falando, é essa paz que eu estou falando. É a paz quando você não tem controle da situação, mas tem o Deus que controla toda a situação e controla você em meio à situação. Amém ou não amém? Aí esse homem volta para o bloco cirúrgico, chega lá, deita na maca. O médico diz: fique tranquilo. Ele diz: estou tranquilo. Bota a língua para fora, vou dar anestesia, só uma picadinha. Só vai sentir a primeira picadinha. Quando ele bota a língua para fora, que o médico vai dar anestesia, o médico fala: oxe, só um minutinho. Aí pega o prontuário e vai conferir, diz assim: o seu nome é João fulano de tal? Ele diz: sim, é João fulano de tal. A sua mãe é Maria fulano de tal? Isso é Maria fulano de tal. Mora na rua tal, mora na rua tal. Que foi, doutor? Está errado. Isso que foi? A sua língua é uma língua de criança, não tem nada nessa língua. Ele disse: foi Jesus que me curou. É a paz. A paz não espera as coisas se resolverem para glorificar ao príncipe da paz. A paz que excede todo entendimento faz a gente, em meio à tribulação, glorificar o príncipe da paz, e ele, se quiser, opera a boa obra em nós. Amém ou não amém? Filipenses diz assim:
aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até a volta do Senhor Jesus. Entenda, ele começou uma obra em nós. E qual é a obra que ele começou em nós? Está aqui revelada. A obra que ele começou em nós é exatamente a obra contrária à obra da carne. A obra que Deus começou em mim e em você, ela é manifestada de glória em glória, de dia a dia, de situação a situação, produzindo fruto do Espírito, que é o amor, que manifesta em nós a alegria em meio à tristeza, a paz em meio à guerra, a paciência. Diga assim, paciência. Aí é um problema para a gente. Amém ou não amém? Paciência. Já percebeu que tudo aqui só vem no contrário? O cara está precisando que o Espírito Santo manifeste nele o fruto na vertente da alegria. Aí vem um monte de coisa para gerar tristeza. Aí manifesta essa alegria. O cara precisa de paz, ele quer manifestar paz, aí vem guerra. Aí em meio à guerra, o fruto do Espírito nos capacita, nos condiciona a viver em paz em meio à guerra. A paciência, irmão, você acha que vai vir o quê? A Bíblia diz, diga assim, tribulação. Porque a tribulação produz paciência. Quem quer paciência? Diga amém. Vem tribulação. Amém. Se você não quiser, ela vem do mesmo jeito. Porque Deus nunca pergunta se você quer. A única pergunta que ele fez é: você me quer? Porque se você quiser ele, tudo que o fruto, que o Espírito dele sabe produzir, vai ser produzido em nós. A paz, a paciência, irmão, a amabilidade, bondade, fidelidade. Irmão, paciência, muitas vezes nós fazemos uma analogia com problema, com discussão. Fulano é muito irritado, fulano é impaciente. Por quê? Porque ele é brabo, ela é braba, irmão, às vezes a paciência não está ligado a sentimentos raivosos, está ligado a saber esperar no Senhor. Salmo 40 diz: esperei com paciência no... O texto deixa claro, a paciência está ligada diretamente a esperar. Esperar tem duas expressões: tem de esperar, de esperançar, ou esperar de espera mesmo. Esperança, esperar com confiança. E a paciência, ela precisa ser manifestada em nossa vida, sabendo que Deus vai chegar no tempo certo. Deus não vai chegar no tempo que eu e você espera. Deus vai chegar no tempo de Deus. Amém ou não amém? O problema é saber se a gente é crente o suficiente para esperar o tempo dele. Esperar em Deus é muito fácil quando está tudo certo. Quando o armário está cheio, quando as contas estão pagas, quando a saúde está plena, quando o casamento está bem, é muito fácil dizer assim: irmão, tem paciência, irmão. É ou não é? O problema é a gente ter paciência em meio à falta. Quando eu me converti, eu ia muito para Bonança. E eu vivia no meio do mato, irmão, no ciclo de oração. E eu dou graças a Deus por isso, que aumentou muito minha fé. E tinha um ciclo de oração que eu ia, chamado Sítio Oca, lá para dentro do Sítio Oca, lá em Bonança. E quando eu estava lá, eu ouvi 2 testemunhos das pessoas que estavam contando o seu testemunho. E quando se fala de paciência, diga assim: confiança. A palavra paciência está totalmente ligada à confiança.
Eu só tenho paciência para esperar se eu confio naquele que prometeu. Amém ou não amém? Quando alguém lhe promete algo, você tem paciência para esperar se você confia plenamente naquele que prometeu. Sendo assim, quando você não confia, quando você não tem paciência para esperar, quando eu não tenho paciência para esperar, eu estou dizendo com a minha obra, com a minha ação, que eu não confio plenamente naquele que prometeu. E eu me lembro que eu vi um irmão de Toritama contar o testemunho. Ele disse que estava vindo de Toritama com a sua família para Porto de Galinhas, um homem muito rico. E esse homem encheu o seu carro com uma feira extraordinária, aquela feira maravilhosa, aquela feira que não cabe mais nada na mala, não tem? Quem crê nessa feira? É de Deus, não é não? Eu não sei se foi minha crença de infância, mas um dos dias mais felizes do mês é quando eu faço a feira. Deus me agrada. E aquela feira cheia de todinho, cheia de pipos, cheia de tudo do bom. Amém ou não amém? E aquele irmão veio de Toritama para cá. Quando chegou ali em Tapera, em Bonança, o carro novo dele, carro importado, começa a aparecer um parque de diversão, um monte de luz acendendo, fumaça subindo na frente. E a gente sabe que carro novo, irmão, é água, é gasolina somente e óleo para trocar. Mas o carro dele começou a dar defeito. E ele pegou esse carro, encostou ali na beira da pista. E quando ele encostou na beira da pista, esse irmão desceu do carro, abriu o capô do carro e viu que não tinha uma gota d'água no radiador. Ele disse: que negócio estranho, carro novo não faz isso. E ele ficou sem saber o que fazer, olhou assim, não via em canto nenhum possibilidade de conseguir água. Quando ele olhou de baixo assim na ribanceira, numa ladeira descendo assim de barro, ele viu uma casa de taipa, literalmente uma tapera. Ele disse à família: fica aí em cima no carro, que eu vou lá embaixo pegar pelo menos um balde d'água. A casa é pobrezinha, mas pelo menos um balde d'água deve ter. Ele desceu, e quando ele ia bater na porta para pedir água, quando ele ia bater na porta, isso era meio-dia, quando ele ia bater na porta, ele escuta um grito, dizendo: Jesus! Aí ele: oxente. Ele tira a mão assim. Aí eu não sei você, mas eu acho que eu faria igual a ele. Ele botou o ouvido na porta. Que negócio é esse? Quando ele bota o ouvido, ele começa a ouvir de novo uma voz de uma mulher clamando, dizendo: Jesus! Ele disse: meu Deus. De repente a mulher começa a orar e diz: Jesus, meu amigo, eu estou aqui de joelho, eu e meus 4 filhos que o Senhor me deu. O meu marido foi embora, mas o Senhor me disse que nunca ia me desamparar e que não iria deixar faltar nada. Ontem à noite, Jesus, antes de dormir, eu abri o armário, eu lhe mostrei, eu disse: é a última fuba que está no armário, não tem mais nada. Eu fui dormir e o Senhor falou comigo e disse que ia prover, Jesus. Jesus, é a hora do almoço, o que a gente vai comer, Jesus? Aí o homem bateu na porta, disse: pode abrir a porta. Ele já mandou a feira está lá em cima no carro. É saber que quem confia em Deus não precisa confiar em circunstância. A paciência aqui não é contra a raiva, é contra o tempo. É saber que no tempo certo, aquele que espera em Deus poderá glorificar o seu santo nome por causa do fruto do Espírito nele. Amém ou não amém? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Amém ou não amém? Meus irmãos, fiquem de pé. Essa noite é noite de eu e você parar e pensar: será que eu estou permitindo? Será que eu estou dando lugar a Deus? Será que eu estou manifestando o fruto do Espírito Santo em minha vida? Será que eu tenho tido a paciência para esperar em Deus? Será que eu tenho vivido em paz em meio à tribulação?
Será que a minha fé, ela é uma fé verdadeira, que manifesta a obra, porque a fé sem obra é morta? Ou é uma fé que só me faz vir para a igreja no dia de domingo e tirar foto no culto e postar dizendo que é maravilhoso estar aqui? Será? Ou é uma fé que é provada no fogo e em meio à tribulação o nome do Senhor é glorificado? My soul breathing,